nós vamos homenagear um casal, Maurício Jones e Elba Jones, que foram os, digamos assim, fundadores desta fase que a casa passou a desenvolver a partir de 1968. A casa foi fundada em 1936. 36, é. Mas nós consideramos a fase mais importante nessa remodelação, digamos assim, dos nossos trabalhos, no sentido de um estudo mais aprofundado do espiritismo, de uma kardecização, digamos assim, a partir do trabalho de Jones, Maurício Jones, a sua esposa, e uma equipe pequena que começou a trabalhar nesta casa. Nem era aqui. Aliás, quando o Jones chegou, já era aqui neste prédio. Mas o centro, vocês vão ver no memorial, já esteve em outras sedes anteriormente. Então, a passagem de Maurício Jones e Elba Jones marcam a evolução, digamos assim, das nossas atividades até chegar a este ponto que nós estamos vivendo aqui. Eu vou pedir que o Ricardo diga alguma coisa a respeito de um livro que ele escreveu e que eu tive até a honra de ser prefaciador, a respeito desse trabalho Maurício Jones, um aspecto também familiar, né, dos contatos que ele teve. Aqui é um pequeno trecho de uma fala do Jones no casamento do Lucas, filho dele, porque o Jones era avesso a entrevistas, avesso a escrever, ele pouco escreveu, mas gostava de falar, e falava com uma fluência. E vocês vão ter, então, uma amostra aí de 5 minutos do Jones falando, porque muitos não o conheceram, né? Sejam todos bem-vindos a esse humilde encontro, essa cerimônia singela. Eu vou ser muito breve, porque isso aqui não é um discurso, é uma receita daquele arroz que nos serviram hoje. Não se preocupe. Em 1827, agonizava um personagem muito importante da história, Pierre Simon, Marquês de Laplace. Era astrônomo, matemático, físico, químico, homem de extraordinário valor no mundo das ciências. E ele morria cercado de parentes, cercado dos seus familiares. E ele estava deprimido e era consolado pelos amigos que diziam: mas você foi maravilhoso, você me criou coisas extraordinárias para a ciência humana. A humanidade nunca mais vai esquecer a sua contribuição. Ele, quase morrendo, estende a mão como que pedindo: pare. E conseguiu dizer: mas não é isso o mais importante. Isso não é o mais importante. As pessoas ficaram numa atitude de quem aguarda uma resposta, e ele diz: o amor é o mais importante. Eu acho que isso tem significado em qualquer ocasião, mas particularmente dessa, porque frequentemente nós esquecemos de que atrás de todos os acontecimentos que a vida nos oferece está essa palavra mágica que nós pronunciamos com frequência até exagerada, mas sem reconhecer e sem conhecer o seu significado real. E para lembrar que tudo que nós estamos fazendo aqui, de fato, é uma celebração do amor. O resto tudo é secundário. Quer dizer, esse é o fato mais importante, esse é o fato social mais importante. Nós temos esquecido, em meio à tecnologia, à complexidade da vida moderna, sobretudo, que as relações humanas são o fato mais significativo e importante na vida de todos nós. Às vezes nós valorizamos normalmente outras coisas, mas aí está a questão central.
Existem dois desafios importantes na vida de todas as criaturas e das sociedades. Primeiro, viver. Esse é um desafio muito sério, nem todos conseguem, e nem todos conseguem sobreviver. E depois, conviver, que é outra coisa complicada. E todos nós sabemos como é difícil conviver. Somos programados geneticamente para a convivência, porque somos seres sociais. A natureza infra-humana já era social. Nós somos descendentes de seres, de certa forma, de seres já sociáveis. Nós herdamos isso dos nossos primos macacos. Mas, nesse tempo todo, temos descoberto como é difícil conviver. Uma das coisas que marcou profundamente a minha vida adulta foi uma coisa de aparência insignificante. Eu era pouco mais do que um adolescente e encontrei numa revista inglesa, na casa do meu pai, uma charge com a imagem do inglês típico do começo do século passado, no lado da sepultura da esposa, e a frase escrita embaixo era assim: pobre Mary, amei-a durante 40 anos e ela nunca soube disso. Isso me marcou enormemente. Eu descobri a importância de amar, mas sobretudo a importância de a gente de alguma forma demonstrar amor. E isso tem sido extremamente difícil. Ou existem as demonstrações exageradas, abusivas dos jovens apaixonados, que isso é outro departamento. Eu não estou falando de amor, eu não estou falando disso. E existem essas manifestações de amor que se expressam no gesto, no olhar, no toque. E elas são de enorme valor. Infelizmente, boa parte de nós esquece de fazer isso logo em seguida. Eu acho que esse foi um belo discurso, não acha? Eu achei. Boa noite, estão me ouvindo? Meu pai costumava dizer que qualquer pessoa é capaz de fazer uma palestra sobre um assunto que domina ou que admira em 2 horas. Só aquelas pessoas muito preparadas conseguem fazer um discurso em 5 minutos, como ele fez, né? E abranger a ideia fundamental que ele queria. Queria dizer também que a Margarida hoje me contou que teve um sonho com a minha mãe, que sempre foi muito próxima dela, né? O que me deixou bastante preocupado, porque quando meu pai apareceu aqui, eu escutei muitos suspiros aqui das mulheres presentes, e eu acho que a minha mãe, estando presente, deve ter ficado muito preocupada. Mas esse livro que eu escrevi se baseia numa ligação que o Salomão fez para mim, dizendo assim: olha, vai haver um seminário do CCEPA e vai ter uma homenagem para o teu pai e para a tua mãe. E eu queria que tu fosse lá falasse umas palavras. E eu disse para o Salomão assim: olha, Salomão, quando o meu pai faleceu, houve uma briga terrível pelo espólio dele e coube a mim o computador dele. E no computador eu achei muitos artigos que ele tinha escrito. E o meu pai, ele tinha um defeito gravíssimo, que era o fato de que, por ser virginiano, ele tinha uma doença com o perfeccionismo, né? Então ele dizia para mim: se eu não consigo escrever uma frase sem reler a frase 50 vezes e modificar 50 vezes, porque nunca fica completa, nunca fica adequada e nunca contempla aquilo que eu queria dizer. Então ele foi muito vagabundo para escrever. Ele não escrevia e eu reclamava dele bastante, principalmente quando eu comecei a escrever muito. O meu irmão mais jovem escrevia muito também. A gente dizia: tu não pode deixar que as tuas ideias morram contigo. Alguém tem que ler, alguém tem que saber o que tu pensava.
E ele tinha muitos pensamentos originais, ele teve uma participação muito importante no movimento espírita brasileiro, mas poucas coisas escritas, né? Só que eu encontrei um arquivo no computador dele, e com vários artigos escritos organizadinhos ali em formato Word. Eu disse assim, isso aqui é uma joia, eu acho que eu tenho que publicar isso de alguma forma. Só que esses arquivos todos publicados dariam um livrinho de 30, 40 páginas, seria muito pouca coisa. Então eu resolvi acrescentar ao livro temas que eram os debates que eu tinha com meu pai, né? Eu era um sujeito, sou um sujeito extremamente chato em relação às questões do espiritismo, e eu funcionava meio como um contraditório ambulante das coisas que ele me falava e me dizia, e eu sempre fui muito chato, muito questionador. Então, domingos à tarde, a gente se reunia sempre na casa do meu pai, e era aquela discussão, a gente ficava batendo papo, discutia, e eu pedia que ele me oferecesse explicações para questionamentos que eu fazia, né? Então, eu resolvi fazer a primeira parte do livro sobre um pouco da história familiar da grande virada que o meu pai teve no movimento espírita, lá nos anos 80 e poucos, né? Quando meu pai participa do movimento laico, começa a falar sobre o laicismo espírita, anuncia isso publicamente, e recebe da comunidade espírita uma resposta muito negativa, e de uma forma até um pouco violenta, assim, no sentido de não aceitar a posição que ele havia tomado. Aquilo para ele foi difícil, assim, do ponto de vista afetivo, emocional, né? Porque ele era presidente da Federação Espírita, ele era um indivíduo institucionalizado, no sentido de que ele participava da institucionalidade do espiritismo. E, num determinado momento, ele percebeu que ele não era mais representativo. E ele me disse isso. Olha, eu falo para as pessoas, mas o meu pensamento está distante das pessoas que me elegeram. Eu não me sinto mais capaz de representar coisas que eu não acredito mais. E aí ele ele se afasta do movimento espírita, se afasta da instituição, da federação, se dedica ao Centro Cultural Espírita, cria tudo isso junto com outros colaboradores, Salomão, Milton, outras pessoas. Essa instituição que se torna uma referência no espiritismo laico do Rio Grande do Sul. E esse processo para ele foi muito doloroso, mas tem algumas coisas que eu me lembro que ele me dizia o seguinte: eu não tenho rancor nenhum das pessoas, mesmo aquelas que me viraram as costas, que falam mal de mim, e é sincero, eu não tenho. E eu não tenho porque eu entendo perfeitamente a posição deles em relação às minhas palavras. Se estivesse no lugar deles, eu talvez fizesse a mesma coisa. E uma das coisas que foi muito marcante para mim foi essa aceitação do seu destino, no sentido de que eu não quero levar qualquer tipo de sentimento negativo em relação às pessoas que rechaçaram as minhas ideias. Porque eu posso entender a posição que essas pessoas estão diante do novo e posso entender o rechaço que elas têm às ideias que eu estou trazendo. Então, a primeira parte do livro são as conversas que eu tive com meu pai sobre vários assuntos, inclusive que foram tratados aqui: pluralidade dos mundos habitáveis, de onde vêm os espíritos. Eu tentei ao máximo possível buscar a memória dos argumentos que ele me usava, das metáforas que ele utilizava, das palavras que ele utilizava para explicar o seu ponto de vista, e evidentemente que eu inseria ali algumas das perguntas que eu fazia, dos questionamentos que eu fiz. Então a primeira parte do livro é tratando dessas questões, né? A lei de causa e efeito. Ele falava muito sobre determinismo, né? O acaso, determinismo, coisas desse gênero, né? Então, essa é a primeira parte do livro. A segunda parte do livro é a transcrição dos artigos que ele escreveu, todos os que eu consegui recolher, ipsis literis, né? Não modifiquei nada, deixei da forma como estava, inclusive esse artigo que eu acho muito interessante, que é quando ele anuncia a sua percepção kardecista ou kardeciana de que o espiritismo não deveria ser considerado uma religião, não havia porquê
o Espiritismo se tornar mais uma entre tantas seitas cristãs que existem no Ocidente, e que, na verdade, o Espiritismo poderia ser um elo a ligar todas essas religiões na forma de entender a espiritualidade superior, a existência, a mediunidade, etc. Então, o livro foi feito nisso. É um livro que basicamente é formado de questionamentos, não tem nenhuma afirmação peremptória ali. Aliás, de todos os ensinamentos que o meu pai me passou durante esse tempo que nós convivemos, talvez o mais importante foi uma das coisas que ele me disse um pouco antes de morrer, com 80, 90 e tantos anos. E ele dizia, é uma frase que é super triste assim para quem como eu, é gremista e acha que o time vai vencer no final, que tem alguma chance, que pode acontecer alguma coisa maravilhosa, que é uma coisa que diz assim para a gente. Ele dizia assim: Ricardo, eu vou te dizer uma coisa, porque a gente começava a perguntar muita coisa para ele, mas o que tu acha disso? Ele disse: Ricardo, eu não sei, eu não tenho certeza. Eu tenho, assim, humildemente, uma percepção da realidade, mas eu não tenho certezas. E ele dizia assim: não passa um dia sequer sem que eu me assombre com o estrondo de uma das minhas antigas convicções ruindo, e convicções essas que durante muitos e muitos anos me sustentaram as minhas ilusões. Então ele diz assim: é horrível a gente olhar e dizer assim, aquelas coisas que eu tinha tanta certeza, eu tinha tanta firmeza, hoje em dia eu percebo, talvez não seja bem assim, talvez não seja tudo isso, talvez eu estivesse enganado, talvez o mundo seja diferente disso, né? E aquilo me mostrou assim que o final da vida da gente talvez seja um pouco de uma fase de desilusões, mas essas desilusões fazem parte do nosso crescimento. É importante a gente ter noção de que as nossas certezas são todas eminentemente passageiras e de que a gente tem que cultivar essa humildade de cada dia aprender alguma coisa diferente. Desculpe a emoção.